Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos então a mais uma videoaula aqui no nosso canal Mundo Métrico, sejam bem-vindos. E aqui continuaremos com o assunto regra de 3 simples. Nesta aula falaremos sobre grandezas inversamente proporcionais, beleza? Faremos alguns exercícios para fixar melhor as nossas ideias. Vem com a gente, acompanhe até o final. Bom, vamos lá, galera. 15 trabalhadores gastam 20 dias para fazer uma casa. Ou seja, 15 construtores. Quantos dias gastariam caso fossem o número de trabalhadores apenas 10? Então, o que quer saber é o seguinte: se 15 trabalhadores demoram 20 dias para construir uma casa, se fossem apenas 10 trabalhadores, quantos dias levaria? Qual é o primeiro passo? Deixa eu colocar F para ser funcionários ao invés de trabalhadores, para que a gente possa colocar T atribuindo ao tempo, beleza? Então, a mesma coisa, da primeira parte do problema, a gente extrai as informações. Na primeira parte está dizendo que eram 15 trabalhadores, e esse tempo está em dias, e informa também que eles gastavam 20 dias para fazer essa casa. Na segunda parte do problema, nos informa que passou a ser 10 trabalhadores. Então 10 trabalhadores gastariam quantos dias para fazer essa mesma casa? O que a gente deve observar aqui é o seguinte: vamos fazer com o mesmo procedimento que a gente vem adotando. O primeiro passo é a gente colocar em forma de fração essa coluna que encontra a nossa incógnita, ou seja, 20 está para x. E aí a gente vai analisar agora o seguinte, ó, vamos colocar uma setinha para baixo aqui, nessa coluna que está a nossa incógnita. Vamos imaginar o seguinte: se eu aumentar o número de trabalhadores, o que é que acontece com o tempo gasto? Se aumentar o número de trabalhadores, obviamente eu vou gastar menos tempo para poder construir a casa, certo? E se eu diminuir o número de trabalhadores, o que é que vai acontecer? Eu vou gastar mais tempo. Observe a relação: quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Ou seja, se eu quero gastar menos tempo, eu preciso de mais trabalhadores. E observe que mais é diferente de menos. Então, só recapitulando aqui, ó. Então aqui a gente coloca a setinha em sentido contrário. Ou seja, se as nossas setinhas estão invertidas aqui, quando eu comparo essas duas grandezas, então esse 15 sobre 10, ele deve passar a ser 10 sobre 15. A gente deve inverter essa coluna que não contém a nossa incógnita aqui, ó. Então 15 sobre 10 passa a ser 10 sobre 15. O próximo passo é aquele passo que vocês já sabem, certo? A gente vai fazer aí o teorema fundamental da proporcionalidade, ou seja, a gente vai multiplicar cruzado. Eu vou ter que 10x é igual a 20 vezes 15, certo? Tranquilo, tranquilo. Próximo passo, resolvendo isso aqui, eu vou ter que 10x é igual a 300. Portanto, x é igual a 300 dividido por 10. Isso aqui é a operação inversa, que eu não preciso mais falar. Isso dá 30. Quando eu cancelo um zero com esse zero, ou com esse 10 aqui, fica 30. Interpretando o problema, significa que se eu gasto 20 dias para construir a casa usando 15 funcionários, então se fossem 10 funcionários eu ia aumentar o tempo para 30, ou seja, demoraria mais. O exemplo 2 já está na tela e nos diz o seguinte: um carro viajando a 70 km por hora gasta 2 horas da cidade A para a cidade B. Caso esse carro aumente a sua velocidade para 100 km por hora, quanto tempo ele gastará? Então vamos lá, extraindo as informações, identificando as grandezas. Quais são as duas grandezas que eu tenho? É a velocidade do carro, certo? E o tempo que o carro gasta para chegar ao destino. Da primeira parte do problema, eu sei que a velocidade do carro é de 70 km por hora. E viajando a essa velocidade, ele gasta 2 horas para chegar ao seu destino. E aí vem onde a gente está querendo identificar a última grandeza que está faltando. Se ele aumentar a velocidade de 70 para 100 km por hora,
em quanto tempo ele pode fazer esse mesmo percurso, certo? Então, o que a gente tem que observar aqui, ó? Primeiro passo, exemplo do que a gente fez anteriormente. A gente vai pegar a nossa coluna que está a nossa incógnita e vamos colocar aqui em forma de fração. Então vamos montar essa proporção aqui, já tendo esse dado fixo aqui. Vamos colocar aqui uma setinha na direção da nossa incógnita desse lado e vamos analisar. Se ele aumentar a velocidade, que é onde está a informação-chave do problema, se ele aumentar a velocidade, ele vai gastar mais tempo ou vai gastar menos tempo para chegar ao seu destino? Menos tempo, obviamente. Se ele aumentar a velocidade, ele vai mais rápido e gasta menos tempo, chega mais rápido. Então, se aqui, ó, a nossa setinha está para baixo e aumentando a velocidade diminui o tempo, ou seja, um aumenta, o outro diminui. Não acontece a mesma coisa. Então, eu coloco a setinha virada para cima, na direção contrária. Então, significa aqui, ó, se a minha velocidade aumentar, o meu tempo diminui. E isso é diferente, mas é diferente de menos. Quando dá diferente, significa que a minha coluna, que não é a coluna da incógnita, ela vai ser invertida. Então 70 para 100 vira 100 para 70, porque as grandezas então são inversamente proporcionais, porque deu essas diferenças nos sinais aqui. Então a gente vai passar para cá como sendo 70, 100 para 70. A partir de então, basta aplicar o teorema fundamental da proporcionalidade, que a gente já fez várias vezes aqui. Deixa eu separar isso aqui para não confundir. E teremos então 100x vai ser igual a 70 vezes 2, vou fazer direto, vai dar 140. X então vai ser igual a 140, aplicando aí a operação inversa em ambos os membros da nossa equação, dividido por 100. É múltiplo de 10 em cima e é múltiplo de 10 embaixo, correto? Termina em 0, é múltiplo de 10. Então eu posso cortar esse 10 aqui, esse 0 aqui e esse 0 aqui, ou seja, estou simplificando por 10 em cima e embaixo. Vai ficar apenas 14 dividido por 10, então x vai ser igual a 1,4, como o problema diz que o tempo é em hora, então 1,4 horas. Se eu quiser converter isso aqui para horas e tantos minutos, é só pegar 40% de uma hora. Uma hora tem 60 minutos, então 40% de 60 minutos corresponde a 24 minutos. Então isso aqui seria mais ou menos, ó, o tempo gasto seria 1 hora e 24 minutos. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula. Falamos aqui de grandezas inversamente proporcionais. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal e acompanhe tudo que vai ser lançado por aqui muito em breve. Muito obrigado por assistir o Mundo Métrico Matemática.